Boa noite, amados. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para ouvir o que sempre vem para falar aos nossos corações. E nós estamos aqui na Semana do Amigo, onde o mundo, né, instituiu esse dia. E nós vamos falar um pouquinho sobre amizade, continuar falando, né, que nós já tivemos alguns devocionais sobre isso. E hoje eu quero falar de uma amizade muito bonita, que conta na Bíblia sobre a amizade de Jesus com 3 irmãos, que é Marta, Maria e Lázaro. Bom, eu vou falar bem resumido a história deles e nós vamos aprender 3 lições sobre 3 características de um verdadeiro amigo. Amém? A história deles, né, da ressurreição de Lázaro, se encontra em João, no capítulo 11, onde nós vamos ter a história de Lázaro relatada ali, onde Jesus faz um milagre e ressuscita Lázaro. Enfim, Jesus era muito amigo desses 3 irmãos e um certo dia, Lázaro ficou doente. Ficou doente e as suas irmãs, Marta e Maria, mandou chamar Jesus, né, porque elas sabiam que ele era o mestre, que ele era capaz de fazer milagres e elas estavam em busca de uma cura do irmão. Porém, quando elas mandaram o recado, Jesus demorou ainda 2 dias para retornar àquela cidade. Quando chegou lá, Lázaro estava morto. E ele já estava morto fazia 4 dias. E elas estavam muito tristes, elas estavam muito cabisbaixas, né? Cabisbaixas porque tinha perdido o seu irmão. E Jesus chegou ali para fazer um milagre, né? Na vida de Lázaro e na vida delas também. E foi um momento muito difícil para elas, que elas não esperavam perder o seu irmão, né? Elas estavam em busca do milagre de Jesus e na mente delas Jesus tinha chegado tarde. E nós aprendemos aqui 3 características de um verdadeiro amigo. Então, a primeira característica de um verdadeiro amigo, ela aqui que eu pude separar, né? Com certeza tem mais, mas eu encontrei 3 características. A primeira característica de um verdadeiro amigo é que o verdadeiro amigo, ele ama. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos amar aos nossos amigos. A Bíblia fala que se a gente não ama aquele que a gente vê, como que nós podemos amar a Deus que nós não conseguimos ver? Amém? Então, a primeira característica a gente encontra lá no comecinho do capítulo 11, quando as irmãs mandam avisar e fala: aquele que o Senhor ama está doente. Eu imagino que eles tinham um papo muito gostoso, né? Eu acredito que quando Jesus estava passando naquela aldeia, eles tinham conversas saudáveis, tinham boas risadas, tinha uma boa companhia, né? E aí a Bíblia fala que elas mandaram dizer: aquele que o Senhor ama está doente. Então essa é a primeira característica que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Um amigo verdadeiro, ele ama. Amém? A segunda característica é que o verdadeiro amigo, ele está pronto a enfrentar barreiras para ajudar o seu amigo. E isso a gente vai encontrar lá no versículo, a partir do versículo 7, né? Depois que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele falou para os discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar lá? Ou seja, Jesus estava correndo um perigo, porque os judeus eles estavam perseguindo Jesus. Então eles queriam apedrejar Jesus. E Jesus não mediu esforços e não mediu obstáculo, né? Não viu o tamanho do obstáculo que tinha para ir lá para ajudar o seu amigo. Então essa é a segunda característica que eu aprendo. A terceira característica que nós aprendemos é que o verdadeiro amigo, ele traz vida. Jesus, quando chegou lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro estava morto. E quando Jesus viu que Lázaro estava morto, Jesus chorou. A Bíblia fala em 3 momentos que Jesus chorou e esse foi um dos momentos. E com certeza Jesus ficou muito triste com aquilo. Mas no versículo 35,
35 fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Porém, a terceira característica que nós vemos é que o verdadeiro amigo, ele traz vida. E aí no versículo 41 ele fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois disse isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Meus queridos, o verdadeiro amigo, ele tem que trazer vida às pessoas. Nós, como filho de Deus, nós precisamos trazer vida para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Jesus, ele trouxe essas 3 características nessa pequena história. Jesus, ele amava. Jesus, ele enfrentou o obstáculo da multidão, das pessoas que queriam apedrejá-lo. E Jesus também, ele trouxe vida. Qual tipo de amigo você tem sido? Essa é uma pergunta que tem exalado em meu coração. Qual é o tipo de amigo eu tenho sido? Eu tenho trazido vida para as pessoas, eu tenho amado as pessoas. Como eu tenho sido como amigo? Eu tenho sido um amigo fiel, eu tenho sido um amigo verdadeiro, eu tenho amado. Como eu tenho sido? Nesses tempos, né, de que nós estamos passando por dificuldades, eu tenho pensado no problema do meu amigo, eu tenho chorado com o meu amigo. Que você reflita sobre isso e você pense qual tipo de amigo você tem sido. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe. Amém.